Isaías 1,18, só a primeira parte. Vinde então e arguí-me. Algumas traduções vai estar escrito assim: vinde e arrazoemos. Vinde e arrazoemos. Apliquemos a razão. Agora vá comigo, por favor, para Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo número 7, verso 7 em diante. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se lhe abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém. E o último texto que a gente vai ler, um pouquinho antes de Mateus, o livro de Malaquias. Vamos ler o capítulo número 1 todo. Peso da palavra do Senhor contra Israel, não é a favor, pelo ministério de Malaquias. Diz o Senhor: eu vos amei, mas vós dizeis: em que nos amastes? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom, descendentes de Esaú, diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis o animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda à toa o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível. E dizeis: eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta, e ser-me-á aceito isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho bom, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome será tremendo entre as nações. Amém. Ó Deus, fala conosco em nome de Jesus. Irmãos, hoje um amigo querido
foi meu paciente há muitos anos, né? Veio para mim jovem, se tornou um homem, se casou, superou os problemas, mora hoje bem longe de Belo Horizonte, mas nós estamos sempre falando, ele gosta de fazer sempre uma sessão online, todo mês, e quando a gente pode, a gente está sempre se reunindo, comendo alguma coisa, batendo papo, ficamos bastante amigos. E ele é espírita, e ele faz alguns estudos bíblicos com alguns grupos, e ele mandou para mim um versículo de João, capítulo 1, Evangelho, que diz: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E ele disse: olha, eu fiz um estudo aqui profundo, e a palavra Logos significa verbo, né? Então algumas traduções também dizem isso, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí ele complementou e disse: e a palavra verbo significa palavra. Então Deus é a palavra, e a palavra é que faz todas as coisas acontecerem. Eu disse para ele: olha, Deus tem boca? Deus tem cordas vocais? Deus sopra ar dos pulmões para passar pelas cordas vocais e produzir palavra? Então, Logos é muito mais do que palavra e muito mais do que verbo. É a consciência do ser ciente, é a consciência que tudo abrange, que tudo é indefinível, é inominável, é incomensurável, não dá para chegar perto nem com o pensamento mais profundo produzido pelo homem. Foi preciso um gesto dele de se revelar para que nós pudéssemos conhecê-lo. Ele não é meramente uma palavra. Na falta de uma palavra, usou-se a palavra palavra, mas Deus é uma consciência. E como uma consciência, Deus lançou o seu pensamento criativo, e Ele criou todas as coisas, inclusive cada um de nós. Cada um de nós também é meramente uma consciência que habita um corpo. Nós não somos os corpos que nós temos, nós habitamos esses corpos. Agora, no final da tarde, conversava também com uma pessoa que mora fora de Belo Horizonte, que tem passado muitas lutas e tem perdido parte da sua visão. E a gente conversava sobre isso. Num piscar de olhos, as lutas que nós passamos nos corpos vão acabar, porque nós não somos corpos, nós somos seres conscientes, nós somos consciências que habitamos corpos, nos movemos no mundo material através deles e devemos cuidar muito bem deles e respeitar os outros. Bom, posto isso, é importante a gente entender que nós somos consciências que nos reconhecemos como pessoas e conhecemos a Deus, que é a consciência suprema, como uma pessoa. Não que Deus tenha os limites da pessoa, Ele é ilimitado, mas Ele se revela como pessoa na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós chegarmos à próxima etapa da existência, veremos e teremos consciência de Jesus. Essa é a identidade desse Deus que era apenas a consciência e que cria para si essa imagem. Jesus é a expressão exata do Deus invisível, diz Paulo escrevendo em Colossenses. Ele é a imagem exata do Deus invisível. Deus que era invisível ganha visibilidade na pessoa de Jesus Cristo. Então, o Deus, que é muito mais do que uma pessoa, simplifica-se para se revelar. Sendo Deus uma pessoa, entendemos que a característica principal de uma pessoa é a sua capacidade de raciocínio. O homem tem a razão, não a razão do mérito numa discussão, ele tem a razão que é a capacidade de pensar. O homem raciocina, o homem pensa, o ser humano pensa. Nós aprendemos, quando somos inteligentes, com as nossas experiências, mas quando somos sábios, aprendemos com a experiência dos outros. Eu ponho a mão no fogo e queimo a minha mão. Nunca mais eu ponho a mão no fogo porque eu sou inteligente, eu sei que queima. Mas eu vejo o Mateus pondo a mão no fogo e queimando, e vejo que ele sofre,
eu aprendo com o sofrimento dele, sem que eu passe pelo sofrimento. Isso significa que eu sou sábio. Deus é muito mais racional, muito mais razão do que nós. E aí, Deus, que é a razão suprema, o raciocínio supremo, chama cada um de nós, que somos seres racionais, à razão. Ele diz em Isaías capítulo 1, verso 18, vinde e arrazoemos. Vinde e usemos a razão. Quando é que a gente usa a razão? Irmãos, a gente usa a razão quando a gente precisa resolver uma questão. Quando a gente tem um problema para resolver com alguém, nós precisamos usar a razão. Nunca, jamais, em tempo algum, faça alguma coisa baseado nas suas emoções. Você vai errar. Simples assim. Qualquer que seja a razão. Você está extremamente apaixonado. Você vai fazer promessas que serão muito impossíveis, muito pesadas de serem cumpridas. Você está com muita raiva. Você vai falar coisas que nunca mais voltarão à sua boca. Você está com inveja. Você vai se comprometer a ter alguma coisa, a buscar alguma coisa para ultrapassar o objeto da sua inveja, ou fará alguma coisa para destruir o objeto da sua inveja. Quando você estiver com raiva, abandone a raiva, deixe que ela passe e volte à razão. Quando você estiver completamente apaixonado por alguma coisa ou por alguém, não faça nada, deixe essa emoção, esse momento passar, volte à sua razão, e aí faça o que você tem que fazer. Por exemplo, quando a gente fala de estar apaixonado, a gente imagina logo na paixão romântica. Mas você pode se apaixonar por um carro, você pode se apaixonar por um apartamento, e fica tão apaixonado que você entra, o vendedor fala tudo que você quer ouvir, você faz contas que você sabe que são impossíveis, compromete-se além do que pode, faz uma dívida que em 3 meses você não vai ter condições de pagar. E você vai perder o seu dinheiro, vai perder o seu nome, vai perder o seu bem e ainda vai ficar enrolado com a justiça, porque você se deixou tomar pela paixão, sentimento descontrolado. Mas quando você deixa passar o sentimento, a emoção, e você volta à razão, então você pode conversar. Então você pode comprar, então você pode se comprometer. Imagine você, eu vou contar um caso verdadeiro, sem citar nomes. Há muitos anos atrás, me aparece aqui um moço completamente apaixonado por uma menina, e eles haviam terminado. Haviam terminado porque aquele moço já tinha 3 filhos. Mas ele tinha 3 filhos com 3 mulheres diferentes. Ele namorava uma menina muito bacana, há 5 anos, começou o namoro, arrumou um filho, ela perdoou, era o primeiro namorado, novinho, terminam por alguma coisa, ele arruma um segundo filho, voltam, ela entende que dá para levar, mas numa briguinha ele se separa, arruma um 3º filho, e aí ela disse, não quero mais. E ela vem à igreja com a família, e esse moço vem no rastro, ele vem atrás, porque ele estava muito apaixonado, e aí apaixonado, querendo voltar, faz 1000 promessas, quer oração, mão na cabeça, aquela coisa toda. E um dia ele chegou mais cedo na igreja e veio conversar comigo, e eu disse, filho, eu te amo. Eu tenho mania de falar eu te amo para todo mundo, irmãos, eu falo para todo mundo, porque é verdade. Eu disse, eu te amo, mas deixa eu ser sincero, você é um homem pesado para qualquer mulher ajuizada. Qualquer mulher ajuizada vai correr de você. Sabe por quê? Porque em dezembro não vai ter troca do carro, em dezembro não vai ter a viagem para a praia, porque você vai ter que pagar 3 listas de material escolar em janeiro, você vai ter que pagar 3 pensões todo mês, vez por outra você vai atrasar, e a mãe de um dos seus filhos vai te processar, e você vai parar na cadeia, e a mulher que casar com você vai amargar. Então qualquer mulher que usar a razão, ela vai desconsiderar a paixão e dizer, ele pode ser bonito, ele pode ser educado, ele pode ser muito simpático, mas ele é pesado. Se tornou um homem pesado para qualquer mulher de juízo. Quando você aplica a razão, você faz a melhor escolha, você toma a melhor decisão. Deus, em Isaías, diz, vinde e arrazoemos. Eu sou racional, eu sou a razão suprema.
E eu desço ao nível da razão de vocês, do raciocínio de vocês, e eu quero conversar com vocês em cima da razão. Não estou com raiva, não vou usar minha mão pesada para destruir ninguém, não vou tirar ninguém do caminho, não vou mandar um raio na cabeça de vocês, nós vamos conversar com inteligência. Deus nos chama a conversar. Bom, entendido isso, nós fomos a Mateus capítulo 7, em que Jesus diz algo extraordinário. Jesus nos dá um princípio. Um princípio é uma norma fundamental, é uma norma que vai fundar outras normas. Uma norma fundamental é aquela que serve de alicerce para outras coisas. Jesus nos contou, né? Eu sei que o irmão Antônio é um engenheiro, né? Um mestre de obras tão prático que ele sabe mais do que engenheiro sobre a construção de uma casa. Um engenheiro recém-formado sabe desenhar, o irmão Antônio sabe construir. São quantos anos, irmão Antônio, de construção civil? 50 anos só de construção civil. Então o irmão Antônio, como prudente construtor, ele não chega num terreno e coloca tijolo, massa e levanta uma parede. Se ele fizer isso, ainda que ele cubra a casa, essa casa vai cair. O irmão Antônio, como prudente construtor, ele vai abrir caixas, em cada quina ele vai, onde tiver encontro de paredes, ele vai fazer um buraco ainda maior, vai colocar muita pedra, muita ferragem, vai fazer uma massa com um traço, uma mistura de cimento, areia lavada e água muito forte, vai colocar aquilo nas formas e só depois que ele tiver esse alicerce é que ele vai construir uma parede em cima. Esse alicerce é uma norma fundamental, é uma norma de fundamento. Deus, em Mateus capítulo 7, pela boca de Jesus, nos dá uma norma fundante de outras normas. Ele disse: dai e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Pois todo que pede recebe, todo que bate vai ver aberto, e todo que busca encontra. E aí Jesus ainda explica: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará a vocês o melhor. Qual de vocês, que se a filha pedir um pedaço de pão porque está com fome, você vai dar uma cobra para picar a menina? Qual de vocês que se o filho pedir um pedaço de carne, de peixe para jantar, você vai dar um escorpião para ele? Claro que não. O pai, é algo tão ridículo pensar nisso, que um pai e uma mãe farão uma coisa dessa, que Deus usa a nossa razão, a nossa capacidade de raciocinar para entendermos isso. Deus quer nos dar coisas boas, irmãos, porque Deus é Pai. Eu tinha uma colega na faculdade, no curso de Direito, que ela falava assim: Deus é Pai. Ela não era evangélica, mas ela vivia dizendo assim: Deus é Pai. Lembra dela, Mateus da Rô? Deus é Pai, Deus é Pai. É verdade, Deus é Pai, e como Pai Ele quer dar o melhor para os seus filhos. E quem são os filhos de Deus? Todos os seres humanos. Todos os seres humanos são filhos de Deus. Deus não tem sobrinhos, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Deus não tem filhos só numa tribo, Deus não é pai apenas da minha tribo. Ah, quem não está no meu grupo não é filho de Deus. Todo ser humano é filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus para que todo aquele que crê na mensagem dele seja salvo. Todo aquele que ouvindo crê, ou todo aquele que crê, mesmo que não ouça esse evangelho pregado pela Bíblia, mas ouça o evangelho pregado pelo cosmos, pregado pela natureza, porque a Bíblia diz que o que de Deus se pode conhecer, Deus revelou pela própria natureza. Então há um evangelho que é pregado pelo pardal, que é pregado pelo vento, que é pregado pela água. A própria natureza testifica, faz uma apologia, uma defesa de que Deus é real e de que Deus é Pai. Esse Deus que é Pai diz assim: olha, eu quero dar para você o melhor. Quando você precisar de casa, eu não vou te dar uma ponte para você morar. Quando você precisar de comida, eu não vou te dar uma lata de lixo para você procurar. Quando você precisar de um remédio, de uma cura, eu não vou te dar uma extração de órgão ou vou amputar um órgão seu. Quando você precisar de alguém para ser sua companhia na vida, eu não vou colocar você dentro de uma cadeia. O que eu quero para você é que você seja amado e que você ame. Que você tenha uma relação boa com seus pais e que você tenha uma relação ótima com os seus filhos quando você se torna pai e mãe. Eu quero que você coma, mas que você não coma para ficar doente, não se esteja com fome e nem comendo em excesso de sal, excesso de gordura, excesso de açúcar. Eu quero que você conserve-se, coma para viver e não viva para comer. Deus quer nos dar o melhor, então Ele diz:
Pedir e dar-se-vos-á. Faz o pedido, mas usa a razão, usa a inteligência. Busca, vai atrás, corre, bate na porta, mexe. Gente, vida só tem um V, depois o resto é ida, você tem que ir atrás. A vida a gente vive indo, fazendo, batendo para a porta abrir, buscando para a gente encontrar, pedindo para a gente receber. E Deus está pronto a nos dar aquilo que nos é necessário. E Ele ainda diz assim: aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façam também a eles. Passa a viver ensinando, vivendo essa norma. Planta para você colher. Você precisa de emprego? Você vai trabalhar para alguém, então trabalhe bem, faça aos homens o que você quer que os homens te façam. Não roube o tempo do seu patrão. Não roube no peso daquilo que você vende. Não roube no metro que você vende. Não use de subterfúgios legais porque você está com o poder na mão para oprimir o pobre e se enriquecer. E aí nós fomos para um texto que é o texto que realmente eu quero trabalhar. Nós fomos para o profeta em que Deus usa para falar. E ele diz basicamente o seguinte: eu sou o Senhor. E eu tenho uma questão com o povo de Israel. Hoje eu tenho uma questão e eu quero que vocês raciocinem. Vocês me chamam de pai, vocês me chamam de Deus, vocês me chamam de rei. Quando você tem um pai, você honra o seu pai. Quando você tem um rei, você honra o seu rei. Quando você tem um Deus, você honra o seu Deus. E como é que você honra o pai? Dando a ele o melhor. Como é que você honra o seu rei? Dando a ele o melhor. Quando é que você honra a Deus? Quando você dá a ele o melhor. O melhor do quê? O melhor da minha vida. Eu darei a Deus o melhor do meu tempo, o melhor das minhas ações, o melhor do meu dinheiro, o melhor do meu tempo, o melhor do meu trabalho, o melhor da minha visão, o melhor dos meus sonhos, o melhor dos meus anos. E aí o Senhor Deus diz assim: eu tenho uma questão com os sacerdotes. O sacerdote hoje é uma função que é desempenhada pelos pastores na igreja evangélica. É uma função que é desempenhada pelo padre na igreja católica, pelo babalorixá e aulirixá. Como é que é a outra? Essa aí também, quando é mulher, lá no candomblé. É aquela pessoa que está entre a divindade e o povo. Essa é uma função sacerdotal. E aí você vai encontrar um monte de gente falando assim: não existe mais sacerdote, isso acabou. Irmãos, isso é discussão de semântica, isso aí é jeito de falar. A função existe. O sacerdote é aquele que está entre a divindade e o povo. É aquele que fala por Deus ao seu povo e que apresenta o do povo a Deus. É uma função. E na igreja evangélica, ela é clara na Bíblia. O Senhor Deus diz em Hebreus, capítulo 13, que nós devemos honrar os nossos pastores como aqueles que vão prestar conta das nossas vidas. E aí Deus chama a atenção dos pastores e diz assim: vocês estão aceitando me oferecer o animal cego, me oferecer o animal manco. Vocês sabem que o povo tem condições de me dar o melhor, eles trazem o pior, e vocês aceitam e me oferecem? Oferece para o seu rei o bicho cego, oferece para o seu rei a carne que está apodrecendo, oferece para o seu rei o que tem de pior e veja como é que ele vai te receber, veja como é que ele vai te aceitar. Sabe qual é a razão do presente, irmãos? Nós presenteamos as pessoas que nós queremos que se agradem de nós. Quando nós queremos agradar alguém, é porque nós queremos que essa pessoa se agrade de nós. Por que que o namorado compra um presente para a namorada? Para agradar a namorada. Por quê? Porque ele quer que a namorada se agrade dele. Por que que eu faço bem a alguém? Porque eu quero que essa pessoa também faça bem a mim. Jesus disse, lá no Mateus: faça aos outros o que você quer que os outros façam a você. Se Deus é uma pessoa, se Deus é uma razão, se Deus é o Logos, eu devo tratar Deus como Ele é, mas Ele não é meramente, simplesmente um homem, um ser humano, Ele é Deus. E aí Ele diz assim: apresenta para o seu rei o que você tem trazido para mim.
Irmãos, considera comigo. Quais são as coisas que eu tenho exaustivamente ensinado a vocês aqui? Eu tenho ensinado que toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Então você se orgulha do quê? Quando você se orgulha de alguma coisa, você está roubando a glória de Deus. Quando você se vê inteligente, poderoso, quando você se vê uma pessoa que faz e acontece, quando você olha para a sua conta bancária e diz, mas eu tenho, você não tem nada, você é um nada. Deus deixou você acumular alguma coisa que é dele. Se você não consegue reconhecer isso, você está dizendo para Deus que ele não tem o lugar de Deus na sua vida, que você ocupa esse lugar, que é aquilo que eu chamo de o pequeno eu, o seu ego. Você se vê no lugar de dizer na sua vida o que você pode, o que você não pode, e você começa a dar a Deus o resto. Acho interessante aquelas pessoas que dizem assim, não, eu pego o dízimo e compro cesta básica e distribuo para os que precisam. Que bacana, você pega o que é dos outros, que é de Deus, que ele dá uma orientação, trazei todos os dízimos para a minha casa, para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ele não te deu autorização para você usar o dinheiro dele do jeito que você acha que deve. Ele deu uma instrução que tem uma clareza simples, límpida, traga a casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? É onde você recebe a ministração da palavra, é onde você recebe a unção, é onde você come o pão e bebe o vinho. Ponto. Não tem mais nem menos. Ah, mas eu acho. Quando você diz eu acho, você está dizendo a Bíblia é menor do que o meu achômetro. Eu tenho ensinado para você que você precisa dar a Deus o seu tempo. Deus diz de tudo você vai fazer, mas em 6 dias, porque o 7º dia pertence a mim. Ponto, irmãos, também Deus não abre mão disso. A mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu é que retribuirei. Você não pode se vingar. Por que Deus guarda para si aquilo que eu e você chamamos de vingança? Porque Deus não se vinga. Deus faz com que volte à pessoa aquilo que ela produziu. Dai e dar-se-vos-á. Você quer ver uma coisa interessante? Como é que isso se aplica? Você quer comer tomate, você tem que plantar tomate. Você quer chupar laranja, você não pode comprar abacaxi, você tem que comprar laranja. Você quer que o seu vizinho te trate bem, você tem que tratá-lo bem. Você quer ser abençoado, você tem que abençoar. Você quer que Deus tenha tempo para você, você tem que ter tempo para Deus. Então, o Senhor vem e diz assim, vocês sacerdotes estão errando em não ensinar o povo. Olha, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, Deus não te pede nada que seja pesado. Sabe por quê? Porque você não pode dar nada, e eu falo isso e você usando a sua razão, pode pensar e me contrariar, pode abrir a sua boca agora e dizer, pastor, não é assim. Você só pode dar a Deus o que Deus te deu primeiro. Não existe nada, absolutamente nada no universo que você possa dar a Deus que você não tenha recebido de Deus primeiro. O rei Davi diz, quem sou eu, o rei, ou quem é o meu povo, que possa dar a Deus alguma coisa primeiro, que não tenha recebido de Deus antes. Então quando Deus diz assim, o 7º dia é meu, Ele já te deu o tempo de vida. Quando Ele diz o dízimo é meu, é porque Ele deixou você ganhar. É porque Ele pôs na sua mão. Quando Deus diz para você que você deve fazer um trabalho, que você deve estar trabalhando na obra, é porque Ele te deu a habilidade. Então eu devo dar a Deus o meu melhor e fazer para Deus o meu melhor, porque Deus é uma pessoa. E algumas pessoas vão dizer assim, mas Deus não se importa. Ele cita isso. Volta os olhos aí, por favor, ao profeta Malaquias, no capítulo 1, verso 6. Final, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Tem gente que diz assim, em que nós estamos errando? Você está errando quando você não põe Deus em primeiro lugar. Você está errando quando você não dá honra ao Senhor. Aí você chega no final de um ano, e você diz, lá no início do ano, eu queria ter alcançado tantas coisas e tinha tantas promessas de Deus, por que eu fechei o ano e não consegui? Irmão, porque você olha para trás e a sua vida está cheia de furo. Mas eu fechei o ano com bastante dinheiro no banco, e a saúde? Adianta você ganhar muito dinheiro e ter que gastar tudo com remédio?
Adianta você ganhar muito dinheiro e chegar num divórcio e perder tudo, pagando para advogado, para cartório e deixando a metade ir para aquela outra pessoa que você viveu com ela um tempo? Ah, mas eu não estou doente e eu estou com dinheiro no banco. Tá, mas você tem alegria, você tem certeza de salvação, porque estamos todos ficando velhos. Estamos todos a um passo da morte, cada um de nós. Como diz Vinícius de Moraes, como é que dá para entender? A gente mal nasce e começa a morrer. Estamos todos morrendo de uma doença crônica, chama-se envelhecimento. Estamos todos morrendo. Hoje estamos mais mortos do que ontem. E estaremos amanhã mais próximos dela do que estamos hoje. Então o Senhor vem e diz assim: qual é a razão que você tem para viver? Aplique a sua razão. O que é que te faz acordar de manhã e dizer bom dia? É você saber que a sua vida agrada a Deus, que você pôs Deus em primeiro lugar, que você colocou o Senhor como a sua primeira escolha. O que é que eu tenho? Eu vou tirar o melhor para Deus. Eu levanto de manhã e eu tenho um pensamento de gratidão. Tem gente que acha, e hoje de manhã eu cheguei para a escola dominical, dobrei o meu joelho e vim orar, estava aqui no altar orando, e eu dizia para Deus: Senhor, eu tenho estudado, e essa semana eu estudei, que a gente marca local, hora e o jeito de falar para orar. E que às vezes a gente não consegue orar quando marca lugar, hora e jeito de falar. Que a oração que o Senhor aceita é aquele pensamento que passa pela cabeça da gente durante o dia. É a palavra que a gente solta. Irmãos, a palavra de Deus diz assim: como é que você pode dizer que ama um Deus invisível se você não ama o seu irmão que você vê? Como é que você pode dizer para Deus: Deus, eu te amo, eu te adoro, se você fala mal de uma outra pessoa? Como é que você quer o melhor de Deus se você planta discórdia? Como é que você quer que Deus te faça prosperar se você rouba Deus? Pastor, no que eu roubo a Deus? Você rouba a Deus quando deixa de dar a Deus o que é de Deus. Simples assim. Jesus, quando perguntaram para ele assim: Senhor, é certo pagar imposto a César, aos romanos? Eles esperavam que Jesus, judeu, numa nação que tinha sido invadida pelo Império Romano, dissesse: não, não paguem. Aí o Império Romano prenderia Jesus, processaria e ele acabaria morto ali mesmo. Mas se ele diz: não, fique com o dinheiro, né? Você, e paga depois a sua conta lá, os judeus iam dizer assim: não, peraí, mas eles estão levando o que é nosso. Aí os judeus jogariam pedra em Jesus. Jesus pede uma moeda e diz assim: qual é o rosto que está desenhado nessa moeda? Era o rosto de César, era uma moeda cunhada pelo Império Romano. E disseram: de César. E Jesus disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meu irmão, dê a Deus o que é de Deus. Eu fico impressionada com as desculpas que as pessoas dão para enganar a Deus. Quer ver uma das mais comuns que eu vejo nesses anos de pastor? Ah, eu não posso fazer a obra porque eu trabalho muito, mas o dia que eu aposentar, está próximo de eu aposentar, mais 3 anos, mais 4 anos eu vou aposentar, e quando eu aposentar eu vou fazer a obra. Pastor, eu vou visitar, eu tenho chamado, eu sinto, eu gosto de pregar, eu gosto de visitar. Quando eu aposentar, eu vou fazer a obra. Aí passa o tempo, a pessoa aposenta, recebe o dinheiro da aposentadoria e compra um sítio. E sabe o que ele faz? Vai para o sítio. E a obra? Aqui para a obra. Ele tem mais o que fazer: plantar banana, plantar batata, criar galinha, tirar ovo. É engraçado isso. Nós sempre temos alguma coisa para fazer. Você quer ver uma coisa muito comum dos estudantes? E isso, pastora Beth, é muito perigoso, tem que prestar muita atenção nisso. Eu não posso fazer a obra porque eu tenho um trabalho para fazer. Espera aí, você tem 24 horas, 7 dias da semana, e você vai fazer o trabalho exatamente na hora de fazer a obra. Na hora de fazer a obra. É sincronizado, é cirúrgico. É preciso tomar muito cuidado, irmãos. Aí você vai dizer para mim: pastor, mas é fácil o senhor falar. Não, não é fácil não, irmãos. Hoje o pastor Ademir já é um homem com mais de 60 anos, já passou por muita coisa. Mas eu era motorista de táxi
E eu parava para fazer a obra de Deus no meio do dia. Quantas almas eu ganhei dirigindo, quantas vezes eu parei o carro e vim para os cultos e dirigi os cultos, quantas vezes eu saí domingo à noite depois do culto e fui rodar a noite inteira, mas eu nunca parei. E se você disser, mas só estava com a vida ganha, às vezes eu não tinha R$5 para comprar o pão e o queijo, o pedacinho de queijo para outro dia, eu tinha que ganhar esse dinheiro. E aquele que era o dono do carro dizia para mim, primeiro a obrigação, depois a devoção. Ele queria dizer primeiro o trabalho, depois a igreja. Eu dizia, eu estou fazendo exatamente isso. Primeiro a obrigação, depois a devoção. Porque a minha obrigação é primeiro para com Deus. Então, irmãos, eu experimentei o socorro de Deus, eu experimentei todas as dificuldades que você puder imaginar de quem não tem dinheiro e tem menino pequeno. Eu vi o cara da CEMIG chegando para cortar minha luz, e eu dizia assim, hoje eu vou pagar. E ele diz, o senhor pode me dizer ao menos, Deus deu graça, né? Qual banco que o senhor vai pagar? Pode, pô, eu vou pagar no Banco Itaú. E aí eu dizia, Deus, eu tenho que ganhar esse dinheiro numa época em que o dinheiro não circulava. Você chegava no ponto de táxi, tinha 30 táxis, e não dava para ficar rodando porque gastava combustível e não tinha passageiro. E eu vi Deus fazer milagres extraordinários. Eu vi meus filhos doentes, e os dois filhos e o médico chegando e dizendo assim, olha, nós não temos esperança na medicina, vamos tentar um tratamento, o senhor tem fé? Reza, ora, faz o que o senhor quiser, porque na medicina, e os 2 filhos estão vivos. Eu passei por tudo, mas eu coloquei em primeiro lugar a minha obrigação para com Deus. Sabe por que você não conquista? Sabe por que você não chega lá? Sabe por que a sua vida dá um passo para frente e 10 para trás? Porque você não dá a Deus o que é de Deus. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando do seu tempo, do seu melhor, da sua língua. Aprende a guardar essa língua grande que você tem na sua boca. Aprende a colocar Deus em primeiro lugar e dizer, aquilo que eu gosto eu vou abrir mão e vou colocar Deus em primeiro lugar, eu vou quebrar o meu orgulho, mas eu vou servir ao meu Deus. Olha, eu vou te falar uma coisa. Aí você diz, mas eu tenho que estudar é uma coisa muito importante. Irmão, deixa eu te contar um negócio. Eu fiz 3 faculdades. Eu nunca repeti um período. Eu nunca dependi de uma matéria para trás. Eu nunca fiquei devendo uma matéria. Ah, mas o senhor tinha tempo para estudar. Eu nunca tive tempo para estudar, irmãos. E eu tenho outro detalhe. Eu tenho os nervos dos olhos fracos. Quando eu começo a ler, eu canso em 3 minutos. Então o meu maior aprendizado é sempre ouvindo e discutindo. O Mateus que fiz, né? Eu e o Mateus fizemos uma faculdade, um pedaço da faculdade juntos, você lembra? Eu sento da 2ª cadeira, 3ª cadeira para frente. Eu gosto de sentar na primeira, mas às vezes a gente chega e alguém já sentou. Aí eu sento na 2ª. E discuto. Eu nunca deixo passar uma matéria. Então eu vou te falar uma coisa, nunca deixei de fazer a obra do Senhor por causa de faculdade, por causa de trabalho. Nunca deixei de fazer a obra do Senhor porque eu tinha um trabalho secular para fazer. Sempre o Senhor em primeiro lugar. E é impressionante como é que Deus age, irmãos. Como Deus é fiel. Então Deus vem e começa dizendo, vinde, arrazoemos, vamos conversar. Eu não estou com raiva de vocês, irmãos. Deus está falando, eu não estou com raiva, nós vamos usar a razão. Aí ele disse, dá e dá-se-vos-á. Eu quero mudar, olha para mim aqui em nome de Jesus. Eu agora vou pedir a Deus autorização para mudar o pouquinho do Mateus 7. Você deu e recebeu. Você bateu e na porta que você bateu, ela abriu. Você buscou e você achou o que você buscou. Pastor, mas eu estou numa situação difícil. Você bateu na porta dessa dificuldade. Você correu atrás dessa dificuldade. Você pediu essa dificuldade. Porque se você tivesse corrido atrás da solução, se você tivesse pedido a solução, se você tivesse batido na porta da solução, hoje a sua situação seria outra. Outra. Você sentou e disse, Deus, muito obrigado por essa comida, e se encheu de açúcar. Agradecer a Deus não tirou o açúcar que te deixou diabético. Você sentou e comeu sal em excesso e disse, Deus, muito obrigado. Ter dito a Deus muito obrigado não diminuiu tanto de sal que levou a sua pressão lá para cima e você está tendo que tomar remédio. Você levantou de manhã e não se exercitou, não cuidou da máquina.
E aí arrumou problema de saúde, porque você buscou, você pediu, você bateu na porta da doença. Dai e dar-se-vos-á. Você não teve uma melhor oportunidade, você não teve a ajuda de Deus, você não teve um milagre na sua vida, porque você não bateu na porta do milagre. Mas eu vim na igreja, mas o seu coração não estava na igreja, porque o dia que você teve a sua oportunidade de sair dela, você saiu, você fez outra coisa. Você pôs Deus em segundo lugar. Mas eu fui dizimista, foi dizimista 1 mês, 2, mas pulou o segundo, o terceiro, porque você disse que estava sem dinheiro, porque você achou que tinha muito. Eu fico pensando no que é ter muito dinheiro. O que é ter muito dinheiro? Ter 100 milhões de reais? Já falei daquela moça que era quem cuidava das finanças da empresa, e que disse para mim, a nossa empresa tinha 100 milhões aplicados só num banco, isso há alguns anos atrás, irmãos. E nós fomos à falência, perdemos tudo, a ponto de não ter 5 reais. Foi má gestão? Não, uma série de situações. Ninguém tem nada, quem tem tudo é Deus. Então, o Senhor Deus, que te fez inteligente, que te deu capacidade de raciocínio, Ele diz para mim e para você hoje, vinde, arrazoemos, vamos aplicar a nossa razão, é começo do ano. Deus está dizendo assim, me põe em primeiro lugar na sua vida, desce do pedestal que você se colocou, tira esse orgulho que você anda com ele, para de falar mal, para de pensar o mal, para de agir mal, para de reter o que não é para você reter, e olha, você não vai precisar correr atrás de nada, basta apenas buscar. E você vai encontrar. Você não tem que sair correndo atrás da bênção, você tem só que buscar. E ela vai estar ali para você. Você só tem que bater, não tem que gritar desesperado, oh, abre, abre, não. Bater e abrir-se-vos-á. A porta abre. Jesus disse, pedir, dar-se-vos-á. Você não tem que insistir, não tem que implorar, não tem que gritar, não tem que argumentar. Senhor, me dá. Ele diz, se o Pai sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu. E sabe qual é a coisa principal que nós todos devemos querer? Eu vou encerrar com isso aqui. Olha aqui para mim. Nós precisamos pedir a Deus uma velhice tranquila. Só isso. Senhor, eu não preciso ter muito, eu não preciso ter mais, eu só preciso ter o suficiente para estar tranquilo no meu envelhecimento. Que alguém se importe comigo. Como disse o padre Fábio de Mello naquela mensagem maravilhosa dele, né? Alguém que coloque você do lado de fora para tomar o sol, e quando o sol ficar forte, se lembre que você está lá fora, e vá lá e te busque, e coloque você para dentro, para que você não se queime. Alguém que acorde de manhã e diga, deixa eu ver se ela está limpinha. E se ela não tiver, eu vou limpá-la. Que você possa envelhecer e nem precisar disso, que alguém te limpe ou que alguém te ponha do lado de fora. Agora você vai passar a vida correndo atrás de coisas que não vão te dar isso? O Senhor quer te dar o melhor dessa vida, paz. Fique de pé em nome de Jesus.